O policial militar, Rodrigo Henrique Almeida, nunca imaginou que aquela quarta-feira à tarde mudaria sua vida para sempre. Aos 35 anos, com 12 anos de corporação, ele estava acostumado a agir como bem entendia nas comunidades da Zona Leste. Invasões de domicílio sem mandado, agressões gratuitas, prisões inventadas. Tudo isso fazia parte do seu dia a dia de abuso de poder. Mas quando ele decidiu invadir a casa de Dona Rosa Aparecida Silva, uma senhora de 76 anos, inventando uma denúncia falsa para extorquir dinheiro, Rodrigo cometeu o maior erro da sua carreira. Ele humilhou a idosa na própria sala, xingou, empurrou, destruiu objetos pessoais e ainda prendeu o neto dela, Gabriel Henrique Silva, de apenas 21 anos, que tentou proteger a avó. O que Rodrigo não sabia era que a filha de Dona Rosa, doutora Patrícia Regina Silva, era juíza federal com 18 anos de magistratura e estava a caminho da casa da mãe naquele exato momento. A sentença veio 4 meses depois. 7 anos de reclusão em regime fechado, R$100 mil de indenização por danos morais, perda definitiva do cargo público e proibição permanente de exercer qualquer função em órgão de segurança. Mas como tudo isso começou? Volte comigo àquela quarta-feira de março, às 15 horas, na Rua dos Cravos, número 282, bairro Jardim das Flores. A tarde estava clara e ensolarada no bairro Jardim das Flores, periferia da zona leste da cidade. A Rua dos Cravos era uma via estreita e tranquila, com casas simples lado a lado, muros baixos, portões de ferro pintados em cores desbotadas pelo tempo. Crianças brincavam de bola na rua, senhoras conversavam nas calçadas, segurando sacolas de feira, cachorros dormiam à sombra das árvores. Era um dia comum de quarta-feira, daqueles em que nada de extraordinário parecia que ia acontecer. Na casa de número 282, uma construção térrea com pintura verde musgo descascando nas paredes e telhado de cerâmica vermelha, Dona Rosa Aparecida Silva estava na sala assistindo à sua novela preferida. Aos 76 anos, ela mantinha a rotina de cuidar sozinha da casa desde que enviuvara. Havia 10 anos. Cabelos completamente brancos soltos nos ombros, rosto marcado por rugas profundas que contavam histórias de uma vida inteira de trabalho. Mãos trêmulas, mas ainda capazes de segurar firme a xícara de café. Dona Rosa usava um vestido florido simples e chinelos de dedo gastos. Ela tinha aquele jeito doce e acolhedor das avós que sempre tem um cafezinho quente e um pedaço de bolo para oferecer. O neto, Gabriel Henrique Silva, estava no quintal dos fundos lavando a motocicleta que usava para trabalhar como entregador de aplicativo. Alto, magro, pele morena escura, cabelo crespo trançado em dreads curtos, Gabriel usava uma regata branca e bermuda de tactel azul marinho. Ele tinha 21 anos, morava com os pais em outro bairro, mas visitava a avó pelo menos 3 vezes por semana. Naquela tarde, tinha acabado de almoçar na casa dela e estava aproveitando para cuidar da moto antes de voltar ao trabalho. Foram 15 horas e 12 minutos quando a viatura da Polícia Militar parou bruscamente em frente à casa de Dona Rosa. O policial militar Rodrigo Henrique Almeida desceu do veículo com aquela postura típica de quem se achava dono da rua. Rodrigo tinha 1,83 m de altura, ombros largos, barriga proeminente que esticava o uniforme, braços grossos cruzados sobre o peito. Usava óculos escuros espelhados mesmo com o sol já começando a baixar. Tinha bigode grosso e grisalho, e carregava aquela expressão permanente de irritação no rosto. Ele mastigava palito de dente, movendo-o de um canto para outro da boca enquanto observava a casa com olhos de predador. Rodrigo não bateu no portão. Ele simplesmente empurrou a grade de ferro enferrujada que nem estava trancada e entrou no quintal da frente como se fosse o dono do lugar. Suas botas pretas batiam pesado no cimento rachado do caminho até a porta.
Ele nem se deu ao trabalho de bater. Girou a maçaneta, também aberta, e entrou direto na sala. Dona Rosa levou um susto tão grande que deixou a xícara cair no colo, derramando café morno no vestido. Ela levantou do sofá cambaleando, apoiando-se no braço do móvel. Meu Deus, quem é o senhor? Como entrou na minha casa? A voz dela saiu trêmula, mistura de surpresa e medo. Rodrigo tirou os óculos escuros lentamente, revelando olhos pequenos e frios. Ele cuspiu o palito de dente no chão da sala e deu 2 passos em direção à idosa. Polícia Militar. Chegou denúncia aqui de tráfico de drogas nesse endereço. Vou precisar revistar tudo. Dona Rosa arregalou os olhos, completamente perdida. Tráfico? Que tráfico, moço? Aqui não tem nada disso. O senhor está na casa errada. Casa errada? Rodrigo riu, um riso grosso e debochado. 282 Rua dos Cravos. É aqui mesmo. Agora sai da frente que eu vou revistar. A idosa sentiu as pernas bambearem. Ela se segurou no encosto do sofá, o coração disparado dentro do peito. Mas, moço, eu moro aqui sozinha. Não tem droga nenhuma. O senhor precisa de um mandado para entrar assim. Não pode... Mandado? Rodrigo elevou a voz, fazendo Dona Rosa dar um passo para trás. Eu sou o mandado, senhora. Quando tem denúncia de tráfico, eu posso entrar onde eu quiser. Ou a senhora está escondendo alguma coisa? Dona Rosa sentiu as lágrimas começarem a formar nos olhos. Ela tinha vivido ali por 42 anos. Sempre foi uma pessoa respeitada no bairro. Trabalhadora, honesta. Nunca teve problemas com polícia. E agora estava sendo acusada de tráfico de drogas na própria casa. Eu não tenho nada para esconder, moço. O senhor pode olhar, mas não precisa me tratar assim. Eu sou uma senhora de idade. Trabalhei a vida inteira. Criei meus filhos com dignidade. Dignidade? Rodrigo riu mais alto ainda, cruzando os braços. Todo mundo aqui nessa quebrada fala a mesma coisa. Sou trabalhador, sou honesto. E quando a gente revira, encontra droga, arma, dinheiro sujo. Vocês são tudo igual. As lágrimas desceram pelo rosto enrugado de Dona Rosa. Ela apertou as mãos trêmulas contra o peito, sentindo a respiração ficar difícil. A pressão arterial estava subindo. Ela sentia. Por favor, moço, eu tenho pressão alta. Não aguento esse tipo de emoção. Minha filha não vai gostar quando souber disso. Sua filha. Rodrigo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal da idosa. E o que sua filha vai fazer? Vai ligar para o Disque Denúncia? Vai fazer um BO na delegacia? Deixa eu te falar uma coisa, velhinha. Ninguém liga pra gente como você. Vocês moram na periferia, não tem dinheiro, não tem influência. Eu faço o que eu quiser aqui dentro e ninguém vai fazer nada. Dona Rosa sentiu o coração apertar dentro do peito. Ela deu mais um passo para trás, mas esbarrou na mesinha de centro, quase perdendo o equilíbrio. Foi quando Rodrigo viu o objeto que mudaria tudo. Em cima da mesinha havia um porta-retratos prateado com uma foto emoldurada. Na imagem, Dona Rosa aparecia ao lado de uma mulher elegante de toga preta, segurando um diploma. Era a formatura da filha em Direito, 22 anos atrás. Rodrigo pegou o porta-retratos com rudeza e olhou a foto com desdém. Quem é essa aí? Sua filha? Ele riu. Formou em Direito, foi? Deve ser mais uma advogadinha de quinta que defende bandido. Dona Rosa estendeu a mão trêmula, tentando pegar o porta-retratos de volta. Por favor, não mexa nisso. Essa foto é muito importante para mim. Foi o dia mais feliz da minha vida. Importante? Rodrigo segurou o porta-retratos mais alto, fora do alcance da idosa. Sabe o que eu acho? Acho que essa sua filha advogadinha deve defender traficante. Por isso você tem dinheiro de droga aqui em casa. Eu não tenho dinheiro de droga, Dona Rosa gritou, a voz saindo mais alta do que ela pretendia, carregada de desespero. Minha filha é uma mulher honesta. Ela trabalhou muito para chegar onde chegou. O senhor não tem direito de falar dela assim. Rodrigo jogou o porta-retratos de volta na mesinha com força.
O vidro rachou no meio, atravessando o rosto das duas mulheres na fotografia. Dona Rosa soltou um grito de dor, como se tivesse sido ela a ser atingida. Não! Meu Deus, não! Ela pegou o porta-retratos com as duas mãos, observando o estrago, as lágrimas caindo sem controle. Por que o senhor fez isso? Por quê? Porque eu posso. Rodrigo cruzou os braços novamente, aquele sorriso cruel no rosto. E agora? Vai chamar sua filhinha advogada para consertar? Foi nesse momento que Gabriel apareceu na porta que dava para os fundos da casa. Ele tinha ouvido a discussão, os gritos, o barulho do vidro quebrando. Quando viu a cena, a avó chorando, segurando o porta-retratos quebrado, o policial em pé no meio da sala com aquela postura agressiva, o sangue dele ferveu. O que está acontecendo aqui? Gabriel entrou na sala com passos rápidos, colocando-se entre a avó e o policial. Quem é o senhor? Por que minha avó está chorando? Rodrigo olhou Gabriel de cima a baixo, avaliando. Jovem, negro, morador de periferia. Tudo o que Rodrigo precisava para justificar o que estava prestes a fazer. Mais um. Deve ser cúmplice dela no tráfico. Tráfico? Gabriel franziu a testa, incrédulo. Que tráfico? Minha avó tem 76 anos. Ela é aposentada, mora sozinha, nunca fez nada de errado na vida. O senhor invadiu a casa dela, está assustando ela, quebrou o porta-retratos dela. Isso é abuso de autoridade. Rodrigo deu um passo à frente, aproximando o rosto do de Gabriel. Abuso de autoridade? Você está me acusando de alguma coisa, moleque? Tô dizendo que o senhor está errado. Gabriel não recuou. O senhor não pode entrar na casa de ninguém assim, sem mandado, sem motivo. E não pode tratar minha avó desse jeito. Ela tem problema de pressão, ela tem idade. O senhor está cometendo um crime. Rodrigo sorriu. Era exatamente a reação que ele queria. Crime? Então você quer me dar aula de lei agora? Sabe o que acontece com quem desacata a autoridade policial? Ele colocou a mão no coldre da arma, não para sacar, mas para intimidar. Você vai se dar mal, moleque. Dona Rosa segurou o braço do neto ainda chorando. Gabriel, não. Por favor, não discute com ele. Vamos deixar ele fazer o que ele quer e ele vai embora. Mas Gabriel estava indignado demais para ficar calado. Ele tinha crescido vendo a avó trabalhar como empregada doméstica por 40 anos, voltando para casa com os pés inchados, as mãos calejadas, mas sempre com um sorriso no rosto. Ela tinha criado 5 filhos sozinha, depois que o marido morreu. Tinha passado fome para dar comida aos filhos. Tinha costurado roupa usada para vestir a família. E agora, na velhice, quando deveria estar descansando em paz, estava sendo humilhada na própria casa por um policial truculento. Não, vó, isso não está certo. Gabriel tirou o celular do bolso. Eu vou filmar. Eu vou registrar tudo o que está acontecendo aqui. Isso é prova. O senhor não pode fazer isso. A reação de Rodrigo foi instantânea e violenta. Ele deu um passo à frente e arrancou o celular da mão de Gabriel com um tapa, jogando o aparelho no chão com força. A tela estilhaçou em 1000 pedaços, espalhando vidro pelo chão da sala. Você não vai filmar nada! Rodrigo gritou, o rosto vermelho de raiva. Tá querendo me desafiar? Tá querendo bancar o esperto? Vou te mostrar quem manda aqui! Gabriel olhou para o celular destruído no chão. Era um aparelho novo, comprado com o dinheiro que ele tinha juntado trabalhando como entregador por 6 meses. Mas não era o prejuízo material que doía, era a injustiça, era ver aquele homem armado, uniformizado, que deveria proteger as pessoas, abusando de uma senhora indefesa. O senhor vai pagar por isso, Gabriel disse, a voz baixa, mas firme. Vai pagar por tudo que está fazendo. Minha avó não está sozinha. Ela tem família. Ela tem gente que cuida dela. Rodrigo riu alto, aquele riso debochado e cruel que fazia parte da sua personalidade. Família? Gente que cuida? Ele olhou ao redor da sala modesta, os móveis velhos, a pintura descascada, o chão de cimento.
Olha esse lugar. Vocês são pobres, são da periferia, são ninguém. Não importa quantos filhos sua avó tenha, nenhum deles vai fazer diferença. Eu sou policial há 12 anos. Já fiz isso centenas de vezes e nunca aconteceu nada comigo, porque o sistema protege quem tem farda e ferra quem é como vocês. Dona Rosa sentiu as pernas bambearem. Ela se sentou no sofá, segurando o porta-retratos quebrado contra o peito como se fosse um bebê. As lágrimas não paravam de cair. Minha filha vai saber disso. Ela repetia baixinho, quase como uma oração. Minha Patrícia vai saber. Rodrigo se virou para ela, aquele sorriso malicioso ainda no rosto. Patrícia, esse é o nome da advogadinha? Ele pegou o distintivo pendurado no peito e mostrou para Dona Rosa. Olha aqui, Rodrigo Henrique Almeida. Fala para sua filha me procurar. Quero ver o que ela vai fazer. Ele voltou a atenção para Gabriel, tirando a algema da cintura. E você, moleque, vai comigo para a delegacia. Desacato, resistência, destruição de bem público. Vai aprender a respeitar a autoridade. Destruição de bem público? Gabriel arregalou os olhos. O senhor que destruiu meu celular, o senhor que quebrou o porta-retratos da minha avó. Eu não vi nada disso. Rodrigo deu de ombros. Na minha versão, você que quebrou tudo durante a resistência à prisão. E adivinha de quem eles vão acreditar? Do policial ou do moleque da periferia? Dona Rosa levantou do sofá, cambaleando, segurando no braço do neto. Não leva ele! Por favor! Ele não fez nada de errado. Ele só estava me defendendo. Exatamente. Rodrigo empurrou Dona Rosa com a mão livre, fazendo a idosa cair sentada de volta no sofá. Ele estava defendendo o traficante. Isso é cumplicidade. Gabriel viu a avó cair e perdeu completamente a paciência. Ele empurrou Rodrigo com as duas mãos no peito, afastando o policial. Não encosta na minha avó! Foi tudo o que Rodrigo precisava. Ele agarrou Gabriel pelo braço, torceu-o para trás com violência e algemou as duas mãos do rapaz com força excessiva. O metal das algemas apertava forte demais, cortando a circulação, deixando marcas vermelhas nos pulsos. Agora sim, resistência à prisão, agressão à autoridade policial. Você se ferrou, moleque. Dona Rosa levantou novamente, desesperada, tentando segurar o neto. Gabriel, meu neto, solta ele! Ele é estudante! Ele trabalha! Ele é menino de bem! Rodrigo empurrou Dona Rosa novamente, dessa vez com mais força. A idosa tropeçou para trás, bateu a lateral do corpo na quina da mesa e caiu no chão. O barulho foi seco, assustador. Ela soltou um gemido de dor, levando a mão à costela. Vó! Gabriel gritou, tentando se soltar das algemas. O senhor machucou ela. A senhora está bem, vó? Dona Rosa estava no chão, sentindo uma dor aguda na lateral do corpo. Mas o que doía mais era ver o neto sendo levado. Ela tentou levantar, mas não conseguiu. Ficou ali, apoiada em um braço, a outra mão segurando a costela, as lágrimas caindo sem parar. Minha filha, Patrícia, alguém avisa minha filha. Ela repetia, a voz fraca. Rodrigo arrastou Gabriel em direção à porta. O jovem olhava para trás, desesperado, vendo a avó caída no chão. Vó, fica bem, vó, eu volto logo. Alguém ajuda ela. Ele gritava para os vizinhos que começavam a aparecer nos portões, mas ninguém tinha coragem de interferir quando havia policial envolvido. Rodrigo jogou Gabriel no banco de trás da viatura, bateu a porta com força e entrou no banco do motorista. Antes de arrancar, ele olhou pela janela para Dona Rosa, que ainda estava no chão, sendo ajudada por seu Manuel, o vizinho aposentado de 82 anos, que tinha atravessado a rua ao ver a confusão. Próxima vez, respeita a autoridade, Rodrigo disse, dando partida no carro. A viatura saiu em alta velocidade, levantando poeira da rua de terra batida. Dona Rosa estava sendo ajudada por seu Manuel a sentar no sofá quando Dona Marlene,
A vizinha de 64 anos que morava ao lado entrou correndo pela porta. Rosa! Meu Deus, Rosa! O que aconteceu? Dona Marlene se ajoelhou ao lado da amiga, segurando suas mãos. Ele levou meu neto, levou o Gabriel. Dona Rosa soluçava, a voz entrecortada. Eu preciso avisar minha filha. Preciso ligar para Patrícia. Ela vai saber o que fazer. Dentro da viatura, Gabriel estava sentado no banco de trás, com as algemas tão apertadas que seus dedos começavam a ficar dormentes. Ele olhava pela janela enquanto Rodrigo dirigia em silêncio, mastigando outro palito de dente. A viatura não estava indo em direção à delegacia do bairro. Estava pegando um caminho diferente, entrando em ruas vazias, áreas mais afastadas. Para onde o senhor está me levando? A delegacia não é por ali? Gabriel perguntou, tentando controlar o medo que começava a crescer no peito. Rodrigo olhou pelo retrovisor, aquele sorriso sinistro no rosto. Delegacia? Quem falou que eu vou te levar para a delegacia agora? Antes eu preciso ter uma conversinha com você. Conversinha sobre o quê? Eu não fiz nada de errado. É o que todos dizem. Rodrigo parou a viatura em um terreno baldio, cercado por matagal alto. Não havia ninguém por perto, nenhuma casa, nenhuma testemunha. Era o tipo de lugar que policiais truculentos usavam para acertar as contas, longe dos olhos alheios. Rodrigo saiu da viatura e abriu a porta traseira, puxando Gabriel para fora com violência. O jovem quase caiu no chão de terra. Senta ali. Rodrigo apontou para um toco de árvore. Gabriel sentou, as mãos ainda algemadas nas costas, o coração batendo acelerado. Rodrigo ficou em pé na frente dele, os braços cruzados, a expressão intimidadora. Vou te explicar como as coisas funcionam, moleque. Você me desrespeitou, levantou a voz para mim. Empurrou um policial em serviço. Isso não fica barato. Eu não empurrei o senhor. O senhor derrubou minha avó. Eu só afastei o senhor dela. Na minha versão, você agrediu um policial. E é a minha versão que vai para o relatório. Rodrigo se abaixou, ficando na altura dos olhos de Gabriel. Agora, se você quiser que eu amenize as acusações, vai ter que colaborar. Colaborar como? Sua avó mora sozinha naquela casa. Casa velha, sem segurança. Aposto que ela guarda dinheiro embaixo do colchão. Não guarda? Aposentada sempre tem uma graninha guardada. Gabriel arregalou os olhos, percebendo aonde aquilo ia dar. O senhor está querendo que eu entregue o dinheiro da minha avó? Não estou querendo. Estou mandando. Rodrigo endireitou o corpo, colocando a mão no coldre da arma. Você me dá a informação de onde ela guarda o dinheiro. Eu volto lá, pego o que preciso e em troca eu mudo o BO. Ao invés de agressão a policial, vira só desacato. Você paga a fiança e vai embora. Eu não vou fazer isso. Minha avó trabalhou a vida inteira. Esse dinheiro é dela. É tudo o que ela tem. Rodrigo deu um tapa na nuca de Gabriel, forte o suficiente para fazer a cabeça do jovem ir para a frente. Você não está entendendo. Você não tem escolha. Ou você colabora, ou eu garanto que você passa uns bons anos na cadeia. E sua vozinha continua lá, sozinha, sem ninguém para cuidar dela. É isso que você quer? Gabriel sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas ele piscou com força para não deixar cair. Ele não ia chorar na frente daquele homem. Ele pensou na avó, na forma como ela tinha caído, na dor no rosto dela, nas lágrimas. Pensou na mãe, que trabalhava como técnica de enfermagem. Pensou no pai, que era porteiro de um prédio comercial. E pensou na tia Patrícia, a filha mais velha de Dona Rosa, que tinha se formado em direito 22 anos atrás e que todos na família admiravam tanto. Ele não sabia exatamente o que a tia fazia. Eles não se viam com tanta frequência porque ela viajava muito a trabalho. Mas ele sabia que ela era alguém importante, alguém que entendia de leis, alguém que não ia deixar aquilo ficar assim. Eu não vou entregar minha avó, Gabriel disse, a voz firme apesar do medo. E você vai pagar por tudo o que fez. Rodrigo riu alto, o som ecoando pelo terreno vazio. Vou pagar?
Garoto, você não entendeu ainda? Eu sou intocável. Tenho 12 anos de corporação. Já passei por 5 processos administrativos e saí limpo de todos. Porque o sistema protege quem tem farda. Seu erro foi nascer na periferia, ser preto e pobre. O meu trunfo foi escolher a carreira certa. Ele pegou o rádio da cintura e falou com ironia. Viatura 34 para a base. Tô trazendo um elemento por agressão a policial, resistência à prisão e suspeita de envolvimento com tráfico. Solicito apoio na delegacia. Câmbio. Tráfico? Gabriel gritou. Eu não tenho nada a ver com tráfico. O senhor está inventando isso. Quem vai acreditar em você? Rodrigo deu de ombros. Um moleque algemado ou um policial fardado? Ele jogou Gabriel de volta no banco traseiro da viatura e seguiu para a delegacia. Durante todo o trajeto, Gabriel ficou em silêncio, pensando na avó, nas palavras dela. Minha filha vai saber disso. Ele só esperava que isso fosse verdade. Enquanto isso, de volta à Rua dos Cravos, Dona Rosa estava sentada no sofá, ainda tremendo, sendo cuidada por Dona Marlene e seu Manuel. A costela doía muito, provavelmente estava rachada ou machucada, mas ela nem pensava em ir ao hospital. A única coisa na cabeça dela era ligar para a filha. Marlene, me passa meu celular. Tá ali na mesinha do quarto. Dona Rosa pediu, a voz ainda fraca. Dona Marlene voltou com um celular simples, daqueles de tecla, e entregou para a amiga. Dona Rosa discou o número da filha com os dedos trêmulos. Tocou uma vez, 2, 3 vezes. Ela quase desligou achando que não ia atender, mas na quarta chamada, uma voz firme e serena atendeu do outro lado. Alô, mãe, tudo bem? Eu estava indo aí te visitar agora mesmo. Patrícia! Dona Rosa começou a chorar só de ouvir a voz da filha. Minha filha, aconteceu uma coisa horrível aqui. Mãe, o que foi? A senhora está bem? Um policial entrou aqui em casa. Ele quebrou suas fotos, me empurrou, me derrubou, levou o Gabriel preso. Eu tô com muita dor na costela, Patrícia. E o Gabriel não fez nada de errado. Ele só estava me defendendo. Do outro lado da linha, houve um silêncio pesado por 3 segundos. Quando Patrícia voltou a falar, a voz dela tinha mudado completamente. Não era mais a voz suave da filha carinhosa. Era a voz da doutora Patrícia Regina Silva, juíza federal da 2ª Vara Criminal de Direitos Humanos. Mãe, escuta bem o que eu vou falar. A senhora não vai se mexer daí. Eu estou a 10 minutos de distância. Eu vou chegar aí, vou levar a senhora para o hospital e depois eu vou resolver isso pessoalmente. Esse policial não sabe com quem ele se meteu. Mas, filha, não se preocupe com nada, mãe. Vai dar tudo certo. Confia em mim. Patrícia desligou e pisou fundo no acelerador do sedã prata. Ela estava vindo de uma audiência no fórum e tinha passado a tarde ouvindo casos de abuso policial, violência doméstica, violação de direitos. Ela tinha escolhido essa área específica do direito porque acreditava profundamente em justiça social, em proteger os mais vulneráveis, em punir quem abusava do poder. E agora, descobrir que sua própria mãe, uma senhora de 76 anos, tinha sido vítima do tipo de violência que ela combatia todos os dias, fez algo quebrar dentro dela. Ela pegou o celular e ligou para a secretaria. Marina, sou eu. Preciso que você cancele todos os meus compromissos da tarde. Tenho uma emergência familiar e me conecta com a Corregedoria da Polícia Militar. Urgente. Ao mesmo tempo, na delegacia, Gabriel estava sendo fichado. O policial de plantão, um homem de 50 e poucos anos chamado delegado Antônio Carlos Ferreira, franzia a testa enquanto ouvia o relato de Rodrigo. Deixa eu entender. O garoto agrediu você na casa da avó dele? Isso mesmo, delegado. Ele me empurrou, tentou tomar minha arma, resistiu à prisão. Gabriel, que estava em pé ao lado, explodiu. Isso é mentira. Ele invadiu a casa da minha avó sem mandado. Humilhou ela, quebrou as coisas dela, empurrou ela no chão. Eu só afastei ele porque ele ia machucar minha avó de novo. Cala a boca, moleque. Rodrigo rosnou.
O delegado levantou a mão pedindo silêncio. Ele tinha 30 anos de polícia nas costas e sabia reconhecer quando um colega estava mentindo. Aquele cheiro de abuso de poder estava forte demais para ignorar. Rodrigo, você tem testemunhas? Testemunhas? Não preciso de testemunhas. Minha palavra de policial é suficiente. Não é não. O delegado se recostou na cadeira. Principalmente quando envolve idoso. Você sabe disso. Lei do Estatuto do Idoso. Qualquer agressão, qualquer constrangimento contra maior de 60 anos é crime qualificado. Se você empurrou a senhora como o garoto está dizendo, você está ferrado. Eu não empurrei ninguém, ela que caiu sozinha. Tem perícia, tem registro médico, porque se a senhora der entrada no hospital com lesão e você admitir que estava lá, vai ser difícil provar que foi acidente. Rodrigo começou a suar. Ele não tinha pensado nessa possibilidade. Na cabeça dele, tinha sido só mais um abuso rotineiro, mais uma família pobre que ele podia intimidar sem consequências. Mas agora, com o delegado questionando, as coisas começavam a ficar complicadas. Delegado, o senhor vai acreditar na palavra de um marginal ao invés da minha? Marginal? O delegado olhou para Gabriel. O garoto tem alguma passagem? Não, mas... Então não é marginal, é um cidadão. O delegado se levantou. Rodrigo, vai para a sala dos fundos. A gente vai conversar direito sobre isso. Foi nesse momento exato que a porta da delegacia se abriu com força. Doutora Patrícia Regina Silva entrou como um furacão. Ela tinha 48 anos, cabelos pretos lisos presos em um coque impecável, óculos de grau com armação discreta, blazer preto sob a toga que ela ainda vestia da audiência, pasta de couro na mão. 1,65 m de altura, mas carregava uma presença que fazia a sala inteira prestar atenção nela. Onde está meu sobrinho Gabriel Henrique Silva? Ela perguntou, a voz firme ecoando pela delegacia. Todos viraram para olhar. O delegado reconheceu ela imediatamente e se levantou da cadeira como um soldado diante de um general. Doutora Patrícia, eu não sabia que... Onde está meu sobrinho? Ela repetiu, mais devagar, cada palavra carregada de autoridade. Gabriel, que ainda estava em pé do lado de Rodrigo, sentiu as lágrimas finalmente caírem. Tia Patrícia! Patrícia caminhou diretamente até o sobrinho, examinou as algemas apertadas demais nos pulsos dele, viu as marcas vermelhas e sua mandíbula travou de raiva contida. Quem algemou ele assim? O silêncio foi ensurdecedor. Todos na sala sabiam a resposta, mas ninguém queria falar. Foi Gabriel quem respondeu. Foi ele, tia, o policial Rodrigo. Ele invadiu a casa da avó, quebrou o porta-retratos com sua foto, empurrou a avó no chão, destruiu meu celular e me trouxe para cá. Patrícia se virou lentamente para Rodrigo, que estava encostado na parede com os braços cruzados, tentando manter a postura de durão, mas com um fio de suor descendo pela testa. Você é o policial Rodrigo Henrique Almeida? Sou. E daí? E daí que você acabou de cometer uma série de crimes federais que vão te custar muito caro. Patrícia abriu a pasta e tirou uma carteira de couro. Ela mostrou a identificação para Rodrigo. Doutora Patrícia Regina Silva, juíza federal da 2ª Vara Criminal de Direitos Humanos. E a idosa que você agrediu, humilhou e empurrou no chão é minha mãe. O rosto de Rodrigo perdeu toda a cor. Por um segundo, pareceu que ele ia desmaiar. Ele piscou várias vezes, tentando processar a informação. Juíza federal? Exatamente. Patrícia guardou a identificação e tirou um gravador digital da pasta. E essa conversa inteira vai ser gravada e anexada ao processo que eu vou abrir contra você. Agora você vai responder minhas perguntas. Todas elas. Se você também está revoltado com esse tipo de abuso, curta esse vídeo, se inscreva no canal, comente o que você achou e compartilhe para que mais pessoas vejam que abuso de poder tem preço. Vamos juntos espalhar histórias de justiça.
A atmosfera na delegacia mudou completamente. O que antes parecia um caso rotineiro de mais um jovem preso, agora tinha se transformado em uma bomba prestes a explodir. O delegado Antônio Carlos Ferreira, que tinha 30 anos de carreira e já tinha visto de tudo, sabia reconhecer quando a situação tinha saído do controle. E quando uma juíza federal entrava na delegacia falando em crimes federais, a coisa era séria. Patrícia não tirava os olhos de Rodrigo. O policial tinha encostado na parede e tentava manter a postura arrogante, mas suas mãos tremiam levemente e o suor escorria pela testa. Ele mastigava o palito de dente com mais força, o único sinal exterior do nervosismo que tentava esconder. Delegado Antônio, Patrícia se virou para o policial de plantão, mantendo o tom profissional, mas firme. Solicito que remova essas algemas do meu sobrinho imediatamente. Elas estão causando lesão nos pulsos dele. Isso é tortura qualificada segundo o artigo 1º da Convenção contra a Tortura, ratificada pelo Brasil. O delegado não hesitou. Ele mesmo pegou a chave e destrancou as algemas de Gabriel. Quando o metal saiu dos pulsos do jovem, ficou claro o estrago. Marcas vermelhas profundas, pele roxa em alguns pontos, pequenos cortes onde o metal tinha apertado demais. Patrícia fotografou os pulsos do sobrinho com o celular, cada clique soando como uma condenação. Ela olhou nos olhos de Gabriel. Você vai precisar fazer exame de corpo de delito. Essas marcas são prova de uso desproporcional da força. Alguém te machucou além disso? Ele me deu um tapa na nuca quando me levou para o terreno baldio. Gabriel respondeu, a voz ainda trêmula, mas ganhando confiança na presença da tia. Terreno baldio? Patrícia ergueu uma sobrancelha e se virou para Rodrigo. Você levou meu sobrinho para um local isolado antes de trazê-lo para a delegacia? Rodrigo abriu a boca para responder, mas fechou novamente. Qualquer coisa que ele dissesse agora podia ser usada contra ele. E pela primeira vez em 12 anos de carreira, ele estava com medo de verdade. Eu só conversei com ele. Nada demais. Conversar? Gabriel elevou a voz. Você tentou me extorquir. Disse que se eu não entregasse o dinheiro da minha avó, você ia me acusar de tráfico. Você me ameaçou. Patrícia levantou a mão, pedindo calma ao sobrinho, mas seus olhos brilhavam com uma fúria contida que assustava. Extorsão. Artigo 317 do Código Penal. De 1 a 4 anos de reclusão. Ela falou cada palavra devagar, como se estivesse escrevendo uma sentença em pedra. Mas quando cometida por funcionário público contra cidadão sob sua custódia, a pena aumenta em 1/3. Delegado, preciso que isso seja registrado no BO. O delegado já estava anotando tudo em um bloco de papel. Ele sabia que aquela situação ia dar uma dor de cabeça enorme para a corporação, mas ele também sabia que não tinha escolha. Uma juíza federal estava na frente dele exigindo que a lei fosse cumprida. E ele ia cumprir. Rodrigo finalmente encontrou a voz, tentando uma última cartada. Doutora, com todo respeito, mas isso aí é a palavra dele contra a minha. Não tem prova nenhuma. Não tem? Patrícia inclinou a cabeça, aquele gesto que qualquer advogado que trabalhasse com ela reconhecia como o momento em que ela estava prestes a destruir um argumento. Delegado, solicito que seja requisitado o GPS da viatura que o policial Rodrigo estava dirigindo. Quero saber todos os lugares por onde ele passou desde que saiu da casa da minha mãe até chegar aqui. Se ele realmente foi direto para a delegacia, o trajeto vai mostrar. Se ele fez desvio para um terreno isolado, também vai mostrar. O rosto de Rodrigo ficou branco. Ele tinha esquecido completamente do GPS da viatura. Todas as viaturas modernas tinham rastreamento para controle administrativo. O trajeto inteiro estava registrado. E mais, Patrícia continuou implacável. Quero as câmeras de segurança das casas vizinhas da minha mãe. Rua dos Cravos, 282. Várias casas naquela rua têm câmeras.
Tenho certeza que pelo menos uma vai ter capturado o momento em que você invadiu a propriedade sem mandado, entrou na casa sem autorização, agrediu minha mãe e levou meu sobrinho. Delegado, providencie mandado judicial para requisição dessas imagens. Sim, doutora. O delegado já estava fazendo anotações. Rodrigo estava encurralado e ele sabia. Cada segundo que passava, mais evidências se acumulavam contra ele. Ele tentou uma última defesa. Eu tinha denúncia de tráfico. Eu estava cumprindo meu dever. Denúncia. Patrícia cruzou os braços. Ótimo, então vai ser fácil. Delegado, solicite o registro da denúncia. Todo chamado que justifica a entrada em propriedade privada precisa estar registrado no sistema. Número do chamado, horário, nome de quem fez a denúncia. Eu quero tudo documentado. O delegado olhou para Rodrigo. Rodrigo, qual foi o número do chamado? Silêncio. Rodrigo? O delegado insistiu. Foi um chamado anônimo, não tem número. Chamado anônimo não autoriza invasão de domicílio. Patrícia falou, a voz cortante. Artigo 150 do Código Penal. Invasão de domicílio. Pena de 1 a 3 meses de detenção, mas quando cometida por funcionário público, fora dos casos legalmente previstos, se qualifica como abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. Pena de 1 a 4 anos de detenção. Ela deu um passo à frente, ficando a menos de 1 metro de Rodrigo. Você invadiu a casa da minha mãe sem mandado. Sem denúncia formal, sem fundada suspeita, você agrediu uma idosa de 76 anos. Lei 10.741 de 2003. Estatuto do Idoso, artigo 99. Expor a perigo a integridade e a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes, ou privando-o de alimento e cuidados indispensáveis. Pena de 2 meses a 1 ano de detenção. Artigo 136. Impedir ou dificultar o acesso do idoso a qualquer dos poderes. Pena de 6 meses a 1 ano. Rodrigo estava suando frio agora. Cada artigo que Patrícia citava era mais um prego no caixão da sua carreira. Você destruiu propriedade privada, Patrícia continuou. Porta-retratos, celular. Artigo 163 do Código Penal. Dano qualificado. Você usou violência física desproporcional no momento da prisão. Artigo 129. Lesão corporal. Você ameaçou e intimidou testemunhas. Artigo 147. Ameaça. Ela fez uma pausa, deixando o peso das acusações afundar. E sabe qual é o pior de tudo? Você fez isso achando que não ia ter consequência, porque você acha que a farda te protege, porque você acha que pessoas pobres, pessoas da periferia, não têm direitos. Você é exatamente o tipo de policial que mancha a instituição inteira. E eu vou garantir pessoalmente que você pague por cada único crime. Rodrigo tentou falar, mas as palavras não saíram. Pela primeira vez em 12 anos, ele estava genuinamente assustado. Não era medo de um bandido, não era medo de uma situação de rua. Era o medo de enfrentar o sistema que ele sempre achou que ia protegê-lo. Patrícia se virou para o delegado. Delegado Antônio, solicito que o policial Rodrigo Henrique Almeida seja afastado imediatamente das suas funções. Solicito também que seja aberto inquérito administrativo na corregedoria. E vou pessoalmente encaminhar representação ao Ministério Público Federal para a abertura de ação penal. Será feito, doutora. O delegado respondeu, já pegando os formulários necessários. Patrícia olhou para o sobrinho. Gabriel, você vai comigo. Vamos levar sua avó para o hospital primeiro, fazer exame de corpo de delito nela e em você. E depois vamos registrar tudo isso formalmente. Nenhum crime vai ficar impune.
Gabriel assentiu, ainda processando tudo o que estava acontecendo. Ele tinha visto a tia Patrícia em almoços de família, em festas de Natal, mas nunca tinha visto ela em ação profissional. E agora, vendo a forma como ela comandava aquela sala com autoridade absoluta, citando leis de memória, desmontando cada argumento de defesa, ele entendeu por que a avó sempre falava dela com tanto orgulho. Quando Patrícia e Gabriel estavam prestes a sair, Rodrigo finalmente encontrou a voz. Doutora, eu posso explicar. Patrícia parou na porta sem se virar. Você vai ter chance de explicar. No tribunal, diante de um juiz, com um advogado, dentro da lei. Exatamente o direito que você negou à minha mãe e ao meu sobrinho. Espero que você use bem essa chance, porque é a última que você vai ter. Ela saiu da delegacia com Gabriel ao lado, deixando para trás um Rodrigo completamente destruído e um delegado que já estava fazendo as ligações necessárias para a corregedoria. No carro, enquanto dirigia em direção ao hospital, Patrícia ligou para a mãe. Mãe, eu tô levando você para o hospital agora. Não discute comigo. Você precisa fazer raio-x dessa costela e depois a gente vai cuidar de tudo. Eu prometo. Dona Rosa, do outro lado da linha, chorava de alívio. Minha filha, eu sabia que você ia resolver. Eu sempre soube. Eu vou fazer mais do que resolver, mãe. Eu vou garantir que esse homem nunca mais use uma farda. E que ele pague criminalmente por tudo o que fez. E Patrícia cumpriria essa promessa, palavra por palavra. 3 dias depois do incidente, doutora Patrícia Regina Silva estava sentada no seu gabinete no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Era uma sala espaçosa e elegante, com estantes cheias de livros jurídicos do chão ao teto, uma mesa de mogno com pilhas organizadas de processos e uma janela grande que dava vista para o centro da cidade. Na parede atrás da mesa, diplomas e certificados atestavam seus 22 anos de carreira impecável. Graduação em Direito pela Universidade Federal, mestrado em Direitos Humanos, certificados de cursos de aperfeiçoamento e a nomeação como juíza federal. Mas naquele momento, Patrícia não estava trabalhando em nenhum dos processos que aguardavam sua análise. Ela estava focada em um arquivo específico que tinha começado a montar no dia em que sua mãe tinha sido agredida. O arquivo levava o título Processo Administrativo e Criminal contra PM Rodrigo Henrique Almeida. Ela tinha passado os últimos 3 dias reunindo evidências com a precisão cirúrgica de quem sabia exatamente o que estava fazendo. O primeiro passo tinha sido levar a mãe ao hospital municipal. O exame de corpo de delito tinha confirmado. Dona Rosa tinha uma costela fraturada, múltiplas contusões no braço e na lateral do corpo, além de hematomas compatíveis com queda por empurrão. O médico legista tinha documentado tudo em relatório oficial, com fotos detalhadas. Gabriel também tinha feito o exame de corpo de delito. As marcas das algemas nos pulsos tinham sido fotografadas e medidas. O médico tinha constatado lesões compatíveis com uso excessivo de força durante contenção. Além disso, havia um hematoma na nuca compatível com golpe, exatamente onde Rodrigo tinha batido quando tentava extorquir o jovem no terreno baldio. Mas Patrícia não tinha parado aí. Ela tinha usado seus contatos na magistratura para acelerar mandados judiciais. Em 48 horas, ela tinha conseguido. Primeiro, o GPS da viatura de Rodrigo. Os registros mostravam que ele tinha saído da Rua dos Cravos às 15 horas e 23 minutos, mas só tinha chegado na delegacia às 16 horas e 40 minutos. O trajeto normal levaria no máximo 20 minutos. O GPS mostrava que ele tinha feito um desvio de 45 minutos até um terreno baldio na periferia da Zona Leste, exatamente como Gabriel tinha relatado. Segundo, imagens de câmeras de segurança. 3 casas na Rua dos Cravos tinham câmeras.
Uma delas, a casa de seu Manuel, o vizinho aposentado, tinha uma câmera na entrada que capturava parte da frente da casa de Dona Rosa. As imagens mostravam Rodrigo entrando no portão sem bater, sem pedir autorização, simplesmente invadindo. Mostrava ele arrastando Gabriel algemado para a viatura. E mostrava de forma inequívoca o momento em que Dona Rosa aparecia na porta cambaleando, sendo amparada pelos vizinhos, segurando a lateral do corpo com expressão de dor. Terceiro, testemunhas. Patrícia tinha ido pessoalmente à Rua dos Cravos entrevistar os vizinhos. Seu Manuel, Dona Marlene e mais 4 vizinhos tinham dado depoimento formal, todos confirmando que tinham ouvido gritos, tinham visto Rodrigo agindo de forma agressiva e que conheciam Dona Rosa como uma pessoa idônea, trabalhadora, sem qualquer histórico de problemas. Quarto, histórico de Rodrigo. E aqui estava a cereja do bolo. Patrícia tinha requisitado à Corregedoria da Polícia Militar o histórico completo de Rodrigo Henrique Almeida. O que ela descobriu foi chocante. Em 12 anos de corporação, Rodrigo tinha 5 processos administrativos por abuso de autoridade. 3 tinham sido arquivados por falta de provas. 2 tinham resultado em advertências leves que não tinham impedido sua progressão na carreira. Mas o mais grave, havia 7 denúncias de cidadãos que tinham entrado com queixas formais contra Rodrigo por agressão, extorsão, ameaça e invasão de domicílio. Todas tinham sido arquivadas. Em todas, as vítimas eram pessoas pobres, moradoras de periferia, que não tinham recursos para contratar advogados ou levar os casos adiante. Rodrigo tinha desenvolvido um padrão. Ele escolhia vítimas vulneráveis, cometia os abusos e contava com o sistema para protegê-lo. Patrícia sentia a indignação crescer no peito a cada página que lia. Aquele homem era exatamente o tipo de agente corrupto que ela dedicava sua carreira a combater. E agora ele tinha cometido o erro de escolher sua mãe como vítima. Havia uma batida na porta do gabinete. "Entre", Patrícia disse, sem tirar os olhos do processo. A porta se abriu e entrou doutora Camila Rodrigues Mendes, promotora de justiça do Ministério Público Federal e amiga pessoal de Patrícia havia 15 anos. Camila tinha 45 anos, cabelos ruivos curtos, óculos de armação vermelha e aquela postura determinada de quem não tinha medo de enfrentar poder. "Patrícia", Camila entrou e fechou a porta atrás de si. "Recebi seu e-mail. Li todo o material que você enviou sobre o caso do PM Rodrigo Almeida." Patrícia finalmente levantou os olhos do processo e se recostou na cadeira. "E então, você vai aceitar oferecer denúncia?" Camila puxou uma cadeira e sentou em frente à mesa de Patrícia, colocando uma pasta sobre a superfície de mogno. "Aceitar? Patrícia, esse caso é tão sólido que qualquer promotor sonharia em pegar. Você reuniu um arsenal de provas. GPS, câmeras, testemunhas, exames médicos, histórico do agente. Isso aqui não é um processo comum. É uma aula de como documentar abuso de autoridade. Então você vai em frente?" "Vou mais do que em frente." Camila abriu a pasta e mostrou um documento. "Já redigi a denúncia. Vou oferecer ao Tribunal de Justiça amanhã mesmo. As acusações são..." Ela começou a ler, a voz firme e profissional. "Invasão de domicílio qualificada. Artigo 150 do Código Penal. Abuso de autoridade. Lei 13.869. Múltiplas tipificações. Invasão sem justa causa. Emprego de violência desnecessária. Prisão ilegal. Lesão corporal contra idoso. Lei 10.741. Estatuto do Idoso. Dano qualificado. Artigo 163 do Código Penal. Extorsão tentada. Artigo 317 do Código Penal. Ameaça. Artigo 147. Constrangimento ilegal. Artigo 146. Camila fez uma pausa e olhou nos olhos de Patrícia. "A soma das penas mínimas já passa de 8 anos. E eu vou pedir as máximas."
Vou pedir também indenização por danos morais para sua mãe e seu sobrinho. E vou pedir a perda do cargo público, com proibição permanente de exercer função em órgão de segurança. Patrícia sentiu uma onda de alívio, misturada com satisfação. Aquilo era justiça. Real, concreta, documentada. Obrigada, Camila. De coração. Eu sei que você tem 1000 processos na sua mesa. Mas esse aqui é pessoal para mim. Eu sei, e é por isso que eu vou tratar com o cuidado que merece. Camila se levantou. Mas tem outra coisa que eu preciso te falar. O advogado de Rodrigo já entrou em contato comigo tentando negociar um acordo. Patrícia se levantou da cadeira de um salto, os olhos brilhando de indignação. Acordo? Que tipo de acordo? Ele oferece confissão dos crimes menos graves em troca de redução de pena. Ele admite a invasão de domicílio e o dano ao patrimônio, mas quer tirar as acusações de extorsão e lesão corporal. De jeito nenhum. Patrícia bateu a mão na mesa. Ele cometeu todos esses crimes. Ele agrediu minha mãe. Ele tentou extorquir meu sobrinho. As provas estão todas aí. Eu não aceito acordo. Eu quero julgamento completo. Camila assentiu. Imaginei que você ia dizer isso. Só quis te avisar. Vou recusar a proposta de acordo. Esse caso vai a júri. Ótimo. Patrícia pegou uma cópia do processo e entregou para Camila. Toma, toda a documentação duplicada. Câmeras, GPS, depoimentos, exames. Usa tudo, não deixa brecha. Camila guardou a pasta e se encaminhou para a porta. Antes de sair, ela se virou. Patrícia, só mais uma coisa. A corregedoria já abriu inquérito administrativo contra o Rodrigo. Ele foi afastado das funções. E o delegado Antônio Carlos, aquele que estava de plantão no dia, entrou em contato comigo. Ele quer depor como testemunha. Ele disse que viu sinais claros de abuso e que o Rodrigo tentou mentir no registro do BO. Perfeito. Mais uma testemunha. Patrícia sorriu pela primeira vez em dias. Esse homem não vai escapar. Depois que Camila saiu, Patrícia ficou sozinha no gabinete por alguns minutos, olhando pela janela. Ela pensou na mãe, que estava em casa se recuperando da costela fraturada. Pensou no sobrinho Gabriel, que tinha voltado ao trabalho de entregador, mas ainda tinha pesadelos com o dia da prisão. Pensou em todas as outras vítimas que Rodrigo tinha abusado ao longo de 12 anos e que nunca tinham conseguido justiça porque não tinham recursos, não tinham conhecimento da lei, não tinham alguém como ela para lutar por eles. Ela pegou o telefone e ligou para a mãe. Mãe, como a senhora tá? Tô melhor, filha. A costela ainda dói, mas os remédios ajudam. E o Gabriel passou aqui hoje de manhã. Trouxe pão quentinho da padaria. A voz de Dona Rosa soava cansada, mas reconfortada. Que bom. Eu queria te avisar. O processo está andando. O Ministério Público vai oferecer denúncia formal amanhã. O julgamento vai acontecer nos próximos meses. Dona Rosa ficou em silêncio por alguns segundos. Filha, eu não quero que você se desgaste muito com isso. Eu só quero esquecer... Mãe, Patrícia cortou, mas com gentileza. Não é só sobre você. É sobre todas as pessoas que ele já fez isso e nunca tiveram justiça. É sobre garantir que ele não vai fazer isso com mais ninguém. Eu preciso levar isso até o fim, pela senhora, pelo Gabriel e por todos os outros. Você sempre foi a mais determinada dos meus filhos, Dona Rosa disse, a voz embargada de emoção. Desde pequenininha, quando você decidia uma coisa, ia até o fim. Eu me lembro quando você disse que ia estudar direito, e todo mundo falava que era muito difícil, que a gente era pobre demais, que você nunca ia conseguir. E você conseguiu. Se formou, passou no concurso, virou juíza. Eu sempre tive tanto orgulho de você, filha. Patrícia sentiu as lágrimas formarem nos olhos, mas piscou para segurar. Eu não consegui sozinha, mãe. Foi a senhora que trabalhou como empregada doméstica por 40 anos para pagar meus estudos. Foi a senhora que acordava às 5 da manhã para preparar meu café antes de eu ir para a escola. Foi a senhora que nunca desistiu de mim, mesmo quando tudo parecia impossível. Tudo o que eu sou, eu devo à senhora.
Para, filha. Você vai me fazer chorar. Então chora. Você tem o direito. Você foi agredida, humilhada, machucada, mas eu prometo para a senhora, esse homem vai pagar, judicialmente, administrativamente, criminalmente. Vai pagar por tudo. E ela iria garantir que isso acontecesse. 4 meses depois do incidente, em uma terça-feira ensolarada de julho, o Tribunal de Justiça Criminal estava lotado. A sala de audiências tinha capacidade para 120 pessoas e todas as cadeiras estavam ocupadas. Jornalistas de 3 emissoras de televisão e 4 jornais estavam presentes. O caso tinha ganhado repercussão na mídia depois que vazou que uma juíza federal estava processando um policial militar que tinha agredido sua mãe idosa. Na primeira fileira do lado esquerdo, sentavam-se Dona Rosa Aparecida Silva, usando um vestido azul claro e um xale branco sobre os ombros, ainda com um leve desconforto na costela que tinha fraturado. Ao lado dela, Gabriel Henrique Silva, de terno emprestado do pai, os cabelos trançados presos em um coque. Na mesma fileira, os outros 4 filhos de Dona Rosa. Márcia Regina, professora de matemática de 46 anos. Roberto Carlos, motorista de ônibus de 43 anos. Simone Aparecida, técnica de enfermagem de 41 anos. E José Henrique, mecânico de 38 anos. Todos tinham vindo apoiar a mãe e a irmã. Na primeira fileira do lado direito, sentava-se Rodrigo Henrique Almeida, acompanhado de seu advogado de defesa, Dr. Fernando Augusto Vieira. Rodrigo estava irreconhecível. Tinha perdido pelo menos 8 quilos. O rosto estava magro e pálido. Olheiras profundas marcavam os olhos, e as mãos tremiam visivelmente sobre a mesa. 4 meses, afastado do trabalho, sem receber salário, enfrentando processo criminal, com a esposa ameaçando pedir divórcio e os 2 filhos adolescentes envergonhados na escola, tudo isso tinha destruído o homem que antes andava pela periferia como se fosse intocável. Às 9 horas em ponto, o juiz-presidente entrou na sala. Dr. Marcelo Roberto Fonseca, 58 anos, 32 anos de magistratura, conhecido por ser rigoroso, mas justo. Todos se levantaram. Podem sentar. O juiz bateu o martelo. Abre-se a sessão. Processo número 23.467/2024. Ministério Público Federal versus Rodrigo Henrique Almeida. Acusações: invasão de domicílio qualificada, abuso de autoridade, lesão corporal contra idoso, dano qualificado, extorsão tentada, ameaça, constrangimento ilegal. Promotoria. Pode começar. Doutora Camila Rodrigues Mendes se levantou, elegante em seu terno preto e blusa branca. Ela tinha passado os últimos 4 meses preparando aquele caso como se fosse o mais importante da sua carreira. E, em certo sentido, era, porque representava tudo o que ela acreditava, que a lei deveria proteger os mais vulneráveis e punir os abusadores, independente de quem eles fossem. Excelência, senhoras e senhores, Camila começou, a voz firme ecoando pela sala. Este é um caso sobre abuso de poder, sobre um agente do Estado que jurou proteger cidadãos, mas escolheu aterrorizá-los. Sobre um policial que invadiu o lar de uma senhora idosa, agrediu-a fisicamente, destruiu seus pertences, prendeu ilegalmente seu neto e tentou extorquir dinheiro sob ameaça. Ela caminhou até o meio da sala, onde havia uma tela de projeção. Mas este não é um caso baseado apenas em depoimentos. Este é um caso construído sobre evidências concretas, irrefutáveis, documentadas. Permitam-me mostrar. A primeira imagem projetada era o exame de corpo de delito de Dona Rosa. A foto mostrava claramente a costela fraturada no raio-x, além dos hematomas no braço e na lateral do corpo. Dona Rosa Aparecida Silva, 76 anos, aposentada, sem qualquer histórico criminal ou administrativo.
Uma mulher que trabalhou por 40 anos como empregada doméstica criou 5 filhos sozinha e, na velhice, deveria estar descansando em paz. Mas no dia 22 de março deste ano, às 15 horas, sua vida virou um pesadelo. A próxima imagem era das câmeras de segurança, mostrando Rodrigo entrando no portão sem autorização. Aqui vemos o réu, policial militar Rodrigo Henrique Almeida, invadindo a propriedade privada de Dona Rosa sem mandado judicial, sem autorização, sem fundada suspeita. Ele alega que havia denúncia de tráfico de drogas. Mas quando solicitamos o registro dessa denúncia, descobrimos que não existe, não há número de chamado, não há registro no sistema. A denúncia foi inventada para justificar a invasão. Camila projetou a próxima evidência, o GPS da viatura. Aqui temos o rastreamento da viatura do réu. Ele saiu da casa de Dona Rosa às 15 horas e 23 minutos. A delegacia fica a 20 minutos de distância. Mas ele só chegou lá às 16 horas e 40 minutos. Por quê? Porque ele fez um desvio de 45 minutos até um terreno baldio isolado. E o que ele fez lá? Segundo o depoimento de Gabriel Henrique Silva, confirmado por exame de corpo de delito, o réu tentou extorquir o jovem. Ameaçou acusá-lo de tráfico se ele não entregasse o dinheiro da avó. Bateu nele, intimidou, abusou do poder que a farda lhe conferia. A sala estava em silêncio total. Até os jornalistas tinham parado de anotar, completamente absortos no relato. Camila projetou a última evidência, o histórico de Rodrigo. E este não é um caso isolado. O réu tem um padrão. Em 12 anos de corporação, 5 processos administrativos por abuso, 7 denúncias formais de cidadãos, todas arquivadas, todas vítimas pobres, periféricas, vulneráveis. Pessoas que não tinham recursos para levar os casos adiante. Mas desta vez, ele escolheu a vítima errada. Desta vez, a justiça vai alcançá-lo. Ela voltou para a mesa da promotoria e pegou um documento. Excelência, solicito que todas essas evidências sejam consideradas na íntegra. GPS, câmeras, exames médicos, depoimentos de testemunhas, histórico do réu. E solicito a condenação máxima prevista em lei para cada crime cometido. Este homem não merece clemência. Ele merece justiça. O juiz fez anotações e assentiu. Defesa pode se manifestar. O advogado de Rodrigo, Dr. Fernando Augusto Vieira, se levantou. Ele era um homem de 60 anos, experiente, mas até ele sabia que aquele caso era praticamente impossível de defender. As evidências eram esmagadoras. Excelência, Fernando começou, escolhendo as palavras com cuidado. Não vamos contestar as evidências apresentadas pela promotoria. Elas são, de fato, conclusivas. Meu cliente reconhece que cometeu erros graves, que agiu de forma inadequada, que causou danos físicos e psicológicos às vítimas. Rodrigo abaixou a cabeça, incapaz de olhar para Dona Rosa ou Gabriel. Mas solicito que o tribunal considere alguns fatores atenuantes. Meu cliente tem 12 anos de serviços prestados à sociedade. Ele é pai de 2 filhos. Ele está passando por tratamento psicológico e ele manifestou publicamente arrependimento pelo que fez. Arrependimento? Camila se levantou de um salto. Excelência, com todo respeito, mas o réu só manifestou arrependimento depois de ser pego, depois das evidências serem coletadas, depois do processo ser aberto. Se tivesse verdadeiro arrependimento, teria se apresentado voluntariamente, teria confessado seus crimes. Mas ele só mostrou remorso quando percebeu que ia ser condenado. O juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Promotoria, sente-se. Defesa, continue. Fernando respirou fundo. Excelência, solicito que a pena seja reduzida ao mínimo legal e que seja concedido regime semiaberto. Meu cliente pode contribuir para a sociedade de outras formas. Ele pode se reabilitar. Objeção. Camila levantou novamente. O réu cometeu crimes graves contra idoso. Lei 10.741 não permite regime semiaberto para esse tipo de crime.
A pena deve ser cumprida em regime fechado. Objeção deferida. O juiz concordou. A defesa está adiada. Vamos aos depoimentos. Chame a primeira testemunha. Durante as próximas 3 horas, o tribunal ouviu depoimentos. Dona Rosa subiu ao estrado, contou com a voz embargada tudo o que tinha acontecido, mostrou o porta-retratos quebrado que tinha trazido como evidência, chorou ao relatar o momento em que foi empurrada e caiu no chão. Gabriel depoou por 45 minutos, detalhando cada momento do abuso, da tentativa de extorsão, da agressão. O delegado Antônio Carlos, depois confirmando que Rodrigo tinha tentado mentir no registro do BO. 3 vizinhos depoaram como testemunhas oculares. E então, o momento que todos aguardavam. O juiz se virou para Rodrigo. O réu deseja se manifestar? Rodrigo olhou para o advogado, que fez um gesto de cabeça indicando que sim. Ele se levantou lentamente, as pernas bambas, e ficou de pé diante do tribunal. Sua voz saiu fraca, quase inaudível. Eu queria pedir desculpas para a senhora Dona Rosa, para o Gabriel, para toda a família. Eu cometi crimes terríveis. Eu abusei do poder que a farda me dava. Eu machuquei pessoas inocentes. Eu não tenho desculpa. Eu mereço ser punido. Ele fez uma pausa, as lágrimas começando a cair. Eu passei 12 anos achando que era intocável, que podia fazer o que quisesse porque tinha uma farda. Mas eu estava errado, completamente errado. E agora eu perdi tudo. Minha carreira, minha família, meu respeito. E eu mereço, porque eu tirei a dignidade de outras pessoas. Eu fiz pessoas sofrerem. E isso não tem volta. Ele olhou diretamente para Dona Rosa. Senhora, eu sei que a senhora nunca vai me perdoar. E eu não estou pedindo perdão. Eu estou só pedindo que a senhora saiba que eu vou carregar isso pelo resto da minha vida. Que eu vou acordar todo dia sabendo que eu machuquei uma senhora idosa que nunca tinha feito nada de errado. E isso vai me destruir mais do que qualquer prisão. O silêncio na sala era sepulcral. Até os jornalistas estavam com os olhos marejados. Rodrigo sentou de volta, enterrando o rosto nas mãos. O juiz bateu o martelo. Vamos a um recesso de 30 minutos. Após isso, darei a sentença. Se essa justiça te emocionou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente Justiça Feita e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas vejam que abuso de poder tem preço. Vamos juntos espalhar histórias de justiça. Os 30 minutos pareceram uma eternidade. As pessoas conversavam em sussurros. Dona Rosa estava sendo confortada pelos filhos. Gabriel estava sentado com as mãos entre as pernas, olhando para o chão. Rodrigo não se moveu da cadeira, ainda com o rosto nas mãos. Quando o juiz retornou, todos voltaram aos seus lugares. O silêncio voltou a reinar. Após analisar todas as provas, ouvir todos os depoimentos e considerar os argumentos de acusação e defesa, passo à sentença. O juiz começou a ler um documento extenso. O réu Rodrigo Henrique Almeida é considerado culpado de todos os crimes listados na denúncia. Houve um murmúrio na sala. Invasão de domicílio qualificada. Culpado. Abuso de autoridade. Culpado em múltiplas tipificações. Lesão corporal contra idoso. Culpado. Dano qualificado. Culpado. Extorsão tentada. Culpado. Ameaça. Culpado. Constrangimento ilegal, culpado. O juiz fez uma pausa e olhou diretamente para Rodrigo. As provas apresentadas são irrefutáveis. O GPS da viatura, as câmeras de segurança, os exames médicos, o histórico do réu, os depoimentos das vítimas e testemunhas, tudo aponta para um padrão claro de abuso de poder sistemático, deliberado e cruel. Ele virou a página do documento. A pena é calculada da seguinte forma: invasão de domicílio qualificada, 2 anos de reclusão. Abuso de autoridade, 3 anos de detenção. Lesão corporal contra idoso, 1 ano e 6 meses de reclusão. Dano qualificado, 1 ano de detenção.
Extorsão tentada, 2 anos de reclusão. Ameaça, 8 meses de detenção. Constrangimento ilegal, 1 ano de detenção. Total, 7 anos e 2 meses de reclusão em regime fechado. Dona Rosa começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. Gabriel abraçou a avó. Os irmãos de Patrícia se abraçaram. Rodrigo baixou a cabeça ainda mais, os ombros tremendo. O juiz continuou. Além da pena de reclusão, determino perda definitiva do cargo público de policial militar. Proibição permanente de exercer qualquer função em órgão de segurança pública, forças armadas ou cargos que envolvam porte de arma. Pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100 mil, sendo 50 mil para Dona Rosa Aparecida Silva e 50 mil para Gabriel Henrique Silva. Pagamento de danos materiais no valor de R$5 mil para reposição do celular destruído e reparação do porta-retratos. O martelo bateu uma última vez. A sentença é final. O réu será levado imediatamente para iniciar o cumprimento da pena. Sessão encerrada. 2 policiais se aproximaram de Rodrigo e o algemaram. Ele não resistiu. Enquanto era levado para fora da sala, ele olhou uma última vez para Dona Rosa. Ela estava sendo abraçada pelos filhos, cercada de amor e apoio. Tudo o que ele nunca teria de novo. 3 meses depois, em uma tarde tranquila de outubro, Dona Rosa estava sentada na varanda de sua casa na Rua dos Cravos. A costela tinha cicatrizado completamente. A casa tinha sido pintada de novo. Os filhos tinham se juntado para reformar. O portão tinha uma fechadura nova e uma câmera de segurança instalada. Gabriel chegou de moto, carregando uma sacola de pão quente da padaria. Vó, trouxe pão quentinho. Ele entrou sorrindo, dando um beijo na testa da avó. Que bênção, meu filho. Deixa eu fazer um café pra gente. Enquanto Dona Rosa preparava o café na cozinha, Gabriel olhou para a sala. Em cima da mesinha de centro havia um porta-retratos novo, prateado, polido. Dentro dele, a mesma foto da formatura de Patrícia, mas agora sem rachaduras, sem marcas, completa, perfeita. E ao lado daquela foto, uma segunda moldura com um recorte de jornal. A manchete dizia: Juíza Federal consegue condenação de PM que agrediu sua mãe idosa. 7 anos de prisão. Gabriel sorriu. Justiça tinha sido feita, e aquela família nunca mais seria silenciada. Naquela tarde, enquanto avó e neto tomavam café juntos na varanda, vendo o sol se pôr sobre o bairro Jardim das Flores, Dona Rosa disse algo que Gabriel nunca esqueceria. Sabe, meu neto, aquele homem achou que a gente era ninguém, que por ser pobre, por morar na periferia, a gente não tinha direitos. Mas ele errou, porque a gente tem sim, e quando você tem alguém que luta por você, que conhece a lei, que não tem medo de enfrentar o sistema, você pode mudar tudo. Minha filha me ensinou isso. Que justiça não é só para rico, é para todo mundo. E agora eu acredito nisso de verdade. Gabriel abraçou a avó, os olhos marejados. A senhora é a mulher mais forte que eu conheço, vó. E você é o neto mais corajoso. Ela sorriu, aquele sorriso doce que voltara ao rosto depois de meses. Agora come esse pão antes que esfrie. E assim, naquela casa simples da Rua dos Cravos, número 282, a vida voltava ao normal. Mas com uma diferença. Agora todos ali sabiam que tinham voz, que tinham direitos e que ninguém, absolutamente ninguém, estava acima da lei.